é o geoplano. O geoplano é um material estruturado que é muito usado para trabalhar geometria plana. Então, a gente consegue, por meio dele, construir figuras geométricas. Então, por exemplo, eu vou criar um quadrado aqui de 4 unidades por 4 unidades. Ao mesmo tempo, eu posso fazer também retângulos, né? Então, vou fazer um retângulo maior aqui. Vou fazer mais um. E posso fazer também triângulos. Então, qualquer figura eu considero os pinos como sendo vértices. E aqui, por exemplo, eu fiz um triângulo 3x3. E assim a gente consegue representar. Dependendo da situação, a gente pode propor que os alunos construam vários. E a vantagem desse material é que é fácil de mudar, né? De mexer, de trocar de lugar. E ainda é possível também discutir o conceito de área. Então, por exemplo, aqui, né, esse quadradinho representaria uma unidade de área. E aí a gente pode recobrir as figuras para descobrir qual que seria a área de cada uma delas. No caso aqui do triângulo, vem também, pelo menos com esse material que eu comprei, né, vem o triângulo para representar meio quadradinho, meia unidade de medida de área. E aí a gente consegue, por exemplo, explorar a relação entre área e perímetro. Então, por exemplo, aqui a gente tem um retângulo de 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se a gente pensar no perímetro, a gente tem 7 mais 7, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a gente consegue pensar tanto no perímetro quanto na área. Aqui a gente tem um quadrado de área 16 e que tem como perímetro também 16. Vou só fazer aqui de propósito, olha. Então, aqui agora eu ajustei. Esse retângulo agora tem 2 por 8. Então, ele também tem 16 quadradinhos de área. A gente consegue ver que tem a mesma área, pode até pedir para o aluno sobrepor e tal. Mas essas figuras têm perímetros diferentes. Essa vai ter 8 com 8, 16, 17, 18, 19, 20 de perímetro e aqui tem só 16. Então, a gente faz muito isso nos livros didáticos, ou nos materiais mesmo dos alunos, né? Mas aqui fica muito mais dinâmico de eu testar, eu posso propor que eles encontrem outras figuras que tenham área 16, para isso eles podem usar os quadrados ou então imaginar mesmo no geoplano, né? E no outro lado desse geoplano, a maioria traz isso também, a gente tem a malha triangular, né? Aqui era uma malha quadriculada e aqui desse lado a gente tem uma malha triangular, que vai servir para a gente construir polígonos regulares. Então, por exemplo, o triângulo equilátero, ele só vai conseguir ser feito aqui na malha de trás, né? Por conta dos ângulos aqui dos pontilhados. E aí eu consigo trabalhar várias questões relacionadas aos polígonos regulares desse outro lado, né? E da mesma forma, se eu usar o triângulo como unidade de medida, eu consigo pensar em qual que é a área dessa figura, né? Eu consigo imaginar aqui qual que seria a área dela também. Bom, esse é o geoplano. Esse daqui é um kit de geometria plana e ele serve para construir polígonos e também para construir figuras arredondadas. Então, a ideia é utilizar essas tirinhas como lados e essas pecinhas como vértices. Então, eu uso para juntar, né? E para formar as figuras. Então, por exemplo, aqui para formar um triângulo, eu poderia fazer assim. E aí, né, eu posso trabalhar o perímetro aqui, pensando na quantidade de lados. Eu posso trabalhar também, por exemplo, a condição de existência de triângulos. Então, imagina que eu tenha eu quero saber se 4... 4 não, deixa eu pegar um... isso, pode ser 4. Se 4 e 2 e 2 fazem um triângulo, né? Se o lado 4, 2 e 2. Então, eu coloco o pino. E eu acho, né, na minha opinião, pelo menos, que fica mais claro do aluno entender a condição de existência de um triângulo, né? Que a gente diz que a base tem que ser menor que a soma das alturas, né? Porque a gente não vai conseguir fechar um triângulo aqui, ele vai acabar vindo para cá. Então, é um material bastante utilizado principalmente para isso, para verificar se o triângulo existe ou não. Uma outra possibilidade que eu gosto bastante é de usar... Vou pegar outro. De usar para trabalhar o conceito de ângulo. Então,
Normalmente a gente estuda ângulo como algo estático, né? Já no papel, assim, eu tenho ângulo, eu falo que essas são as semi-retas, esse é o vértice, enfim, né? E aí o aluno fica com dúvida de onde que está o ângulo de fato. O ângulo é uma medida de abertura, né? De mudança de direção. Então, com esse material, a gente consegue associar ângulo a giro. Então, imagina, aqui eu estou na mesma posição, conforme eu for girando, eu vou fazendo os ângulos. Então, se eu giro uma volta completa, eu tenho 360 graus. Se eu giro meia volta, eu tenho 180. Se eu giro um quarto de volta, eu tenho 90 graus, 45, por aí vai. Né? Então, trazer uma relação mais dinâmica para o ângulo é bem interessante e esse material permite que a gente faça isso. Né? Então, por exemplo, investigar se o ângulo é maior ou menor que um quarto, ou então que 90 graus. Então, é interessante trabalhar essa ideia de giro de ângulo, né? E também, como eu disse, né, tem as figuras aqui que permitem que a gente construa figuras circulares, né? É para isso que esse material serve.